Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Mário André, professor de matemática aqui do Centro de Mídias, e vamos verificar agora nosso objeto de conhecimento. Nós temos então aí, aula de número 13, objeto de conhecimento, investigação e dedução dos principais modelos na obtenção da medida do volume de prismas, pirâmides, cilindros e cones, incluindo o princípio de Cavalieri. Detalhamento, geometria espacial, medida do volume de prismas, pirâmides, cilindros e cones, ok? Então, dito isto, vamos dar início à nossa aula. Beleza, pessoal. Então, como nossa aula a gente viu aqui no objeto, a gente vai tratar de cilindros e cones. A gente vai iniciar a nossa aula, então, verificando o que é um cilindro e as suas principais características. Vem comigo, então. Nós temos, então, aqui, ó, o cilindro é um sólido geométrico. Ele possui duas bases circulares paralelas e uma lateral que conecta essas bases. Ele é um corpo redondo devido às suas bases circulares. E são conhecidos dois tipos de cilindros, o cilindro reto e o cilindro oblíquo. Bem, primeiramente vamos aqui identificar as nossas bases. As nossas bases são bases circulares. E nós temos duas, ó. Aqui eu estou destacando em vermelho a base aqui de baixo e a base aqui de cima, ok? Esse cilindro, ele é um cilindro reto. Como é que a gente faz para identificar um cilindro ser reto ou não? Simples. A altura do cilindro, se você traçar essa reta, ela tem que formar um ângulo de 90 graus aqui com a base, certo? Se não formar esse ângulo de 90 graus, então esse cilindro é chamado de cilindro oblíquo. Além disso, se você reparar bem aqui, a gente tem mais um elemento importante que é o chamado geratriz. O que é a geratriz? A geratriz é um segmento de reta que, ao ser rotacionada em torno de si mesma, ela vai formar justamente esse cilindro, tá bom? Agora, para a gente entender melhor como que funcionam esses elementos e quais são os elementos que compõem esse cilindro, é importante você entender como que funciona a sua planificação. E aí vem a pergunta, mas o que é planificação? Imagina que você tem, por exemplo, uma caixa de sapato e você abre essa caixa de sapato todinha. Ali, quando você fizer essa abertura, você vai conseguir identificar cada elemento que forma essa caixa de sapato. Só para a gente fazer aqui uma analogia rápida e bem bacana, é bem provável que nesse momento você esteja em uma sala, seja uma sala de aula ou uma sala na sua casa. Você olhando para frente e para trás, você tem duas paredes, certo? A que está à sua frente e a que está atrás de você. Assim como também nós temos as paredes que estão à nossa direita e à nossa esquerda, incluído também chão e teto, beleza? Então, cada uma dessas paredes a gente chama de face, tá bom? E isso considerando o paralelepípedo, diferentemente aqui do cilindro, por quê? Porque no cilindro a nossa base é circular, ou seja, é como se o chão da sala fosse um círculo. Então vamos aqui para a planificação, olha lá. Então nós temos aqui na planificação justamente a abertura dessa figura. Quando a gente abre essa figura, você vai ter as duas bases circulares, que são essas bases que eu estou pintando aqui de amarelo, e nós temos também esse retângulo, que é justamente a parte lateral. Ou seja, imagina que você vai fazer um corte nesse cilindro. Ao fazer esse corte, você vai abrir toda a figura. Quando você abrir essa figura, você vai ter aí justamente esse cilindro que é equivalente à parte lateral dele, tá bom? Então vamos aqui ao nosso texto. Para compreender um pouco mais o cálculo da área e do volume do cilindro, é importante reconhecermos a planificação do cilindro. Ao verificar a planificação do cilindro, é possível perceber que ele é composto por duas circunferências e uma área lateral formada por um retângulo, tá?
Agora, essa planificação também ela é importante, pois a gente consegue identificar facilmente o cálculo da sua área. Mas não se esqueçam que nós estamos tratando aqui de uma figura tridimensional, ou seja, uma figura que possui 3 dimensões. Sendo um cilindro uma figura tridimensional, então a gente também consegue calcular o seu volume. Então veja aqui ao meu lado que nós temos o seguinte: o volume do cilindro é a multiplicação entre a área da base do cilindro e a sua altura. Como já conhecemos a fórmula da área da base, para calcular o volume do cilindro, utilizamos a seguinte fórmula. Basta você calcular a área da base e essa área a gente vai multiplicar pela altura. Lembrando que a base é um círculo, ou seja, a sua área equivale a π vezes r ao quadrado. Automaticamente, então, o volume do cilindro é determinado por π vezes r ao quadrado vezes a altura, ok? Vamos voltar aqui para a tela, então. Voltando aqui para a tela, nós temos um exemplo de aplicação dessa fórmula do cilindro. Então, acompanhe comigo o texto. Qual é o volume de um cilindro que possui raio igual a 7 centímetros? Olha lá que já está te informando o valor do raio. E altura igual a 10 centímetros. Ou seja, pessoal, essa questão ela já está nos informando, aliás, tudo que é necessário para calcularmos o volume do cilindro, que é justamente a medida do raio e a medida da altura. Agora vamos lembrar aqui uma coisa bem importante, tá? Geralmente, as questões que envolvem π, a gente tem 3 maneiras diferentes de trabalhar esse π. Quais são as 3 maneiras? Esse π pode ser igual a 3,14, que é o que a gente geralmente utiliza, mas tem questões que ela arredonda esse valor para 3,1 ou ainda para 3. Se a questão ela não te informar o valor do π, não se esqueçam que você sempre vai trabalhar com ele equivalente ou igual a 3,14. Combinado? Vamos voltar aqui para a tela então, olha só. Então nós temos aqui que determinar o valor do volume do cilindro, tá? Então vamos lá. O volume é igual a π vezes r ao quadrado vezes h. O valor do π, a questão já está nos informando que ele vale 3,14. Então, daqui em diante, é só a gente substituir os valores, aliás, as letras, né, com os seus valores respectivos. Então, a gente vai ter 3,14, que vai multiplicar o valor do raio, que é 7 elevado ao quadrado, que vai multiplicar ainda o valor da altura, que vale 10. Turma, reparem que nós temos aí um produto entre 3 fatores, só que um deles está com expoente, um deles está elevado ao quadrado. E daí que a gente tem que primeiro resolver essa potência, tá? Então vamos lembrar que 7 ao quadrado é a mesma coisa do que 7 vezes 7, cujo valor é igual a 49. Então, nós teremos 3,14 vezes 49 vezes 10. Professor, daqui em diante, como é que a gente resolve? Eu vou multiplicar quem? Quem você quiser multiplicar primeiro. Olha só, uma das maneiras, dentre várias, é multiplicarmos aqui esses dois últimos, onde nós teremos que o volume é igual a 3,14 multiplicado por 49 vezes 10, basta você andar o zero uma casa para a direita, ou seja, o resultado é 490. E ao realizarmos o produto de 3,14 por 490, o resultado encontrado é igual a 1.538,6 centímetros cúbicos, tá? Não se esqueçam, pessoal, que quando a gente trabalha com volume, sempre a unidade de medida deverá ser elevada ao cubo, justamente por estarmos tratando de 3 medidas diferentes, tá bom? Vamos aqui a mais um exemplo de aplicação, vem comigo. Exemplo 2.
Exemplo 2, calcule o volume do cilindro e marque a alternativa que mais se aproxima do resultado. Opa! Olha lá aqui, pessoal. Se ele pede um valor que mais se aproxima, então é porque a gente não vai ter um resultado, aqui no caso, exato, tá bom? Bem, vamos aqui identificar o que nos interessa. Nós temos aqui que a altura do cilindro equivale a 25 centímetros. Agora, muita atenção aqui embaixo, por quê? Porque ele está te dando de uma ponta até a outra o valor de 16. E esse 16, ele não é o raio, ele equivale ao diâmetro, que eu vou chamar de letra D. Mas, professor, a gente pode calcular o volume com diâmetro? Bem, é preferível que você encontre o raio. Se você tem o diâmetro, não se esqueçam que o raio equivale à sua metade. Automaticamente, então, a gente tem que o raio é igual a 16 dividido por 2, o raio é igual a 8, tá bom? Então, vamos lá. Nós temos aqui, então, a altura 25, nós temos o raio igual a 8 e nós temos o valor do π igual a 3,14. Beleza. Tendo isso em mãos, então, vamos lá resolver. O volume é igual a π vezes r ao quadrado vezes h. Então, a gente vai ter que o volume é igual a 3,14 vezes o raio, que vale 8, certo? A 8 ao quadrado, vezes a altura, que é igual a 25, tá bom? Vale lembrar, pessoal, que quando você tem esse produto aqui, que eu estou destacando em vermelho, esse produto equivale justamente à nossa área da base. Você pode, se você achar melhor, encontrar essa área da base separadamente e no final você vai multiplicar pela altura. Vamos fazer isso então, olha só. Aqui eu vou ter então, só retornar aqui. Não é volume, vamos trabalhar com a área da base, tá? A área da base é igual a π vezes o raio ao quadrado. Essa área da base, então, vai ser igual a quem? A 3,14 vezes 8 ao quadrado. E aí, novamente, o que eu te falei agora há pouco, quando você tem um produto por um fator onde esse fator está elevado a um expoente qualquer, você obrigatoriamente tem que resolver primeiro essa potência. Então, a gente vai ter 3,14 que vai multiplicar 8 ao quadrado, que vale 64. Por que 64? Porque 8 ao quadrado é a mesma coisa do que 8 vezes 8. Tranquilinho? Então, vamos lá. Ao resolvermos essa multiplicação, o valor encontrado é igual a 200,96, como é área centímetros quadrados. Já acabou a questão? Não. Por quê? Porque a questão pede justamente o valor do volume. Então vamos lá. Volume é igual à área da base vezes a altura, onde a área da base nós resolvemos separadamente e vale 200,96, e esse valor a gente vai multiplicar por 25. E ao resolvermos essa multiplicação desses dois fatores, o resultado encontrado é igual a 5.024 centímetros cúbicos. Aí a gente retorna aqui para o texto da questão, olha lá. Se você verificar bem, não tem 5.024. É justamente por isso que no texto da questão ele pede o valor que mais se aproxima. E aí, esse valor que mais se aproxima é justamente os 5.000 centímetros cúbicos. Ou seja, o valor do volume desse cilindro com essas medidas equivale aproximadamente a 5.000 centímetros cúbicos. Ok? Então vamos lá. Agora, tratando de cilindro, a gente também tem uma figura muito parecida com ele, que é o cone. Se você reparar bem no desenho, você vai conseguir verificar que esse cone
equivale, por exemplo, a um chapéu de aniversário, equivale também a uma casquinha de sorvete, enfim. A gente tem várias figuras no nosso cotidiano que equivalem ao cone, tá? O cone é um sólido geométrico que faz parte dos estudos da geometria espacial. Ele possui uma base circular apenas, formada por segmentos de reta que têm uma extremidade no vértice V em comum. Além disso, o cone possui a altura h, caracterizada pela distância do vértice do cone ao plano da base. Vamos traduzir isso aqui, olha só. Esse pontinho aqui em cima é justamente o nosso vértice, tá? Eu estou destacando aqui de vermelho. A partir desse ponto, até chegar aqui à base, se você traçar essa reta e juntamente na base formar um ângulo de 90 graus, a gente tem aí então a altura do cone, tá beleza? Agora, como se trata também de uma figura, no caso tridimensional, do cone, aliás, a gente consegue determinar a sua área e também o seu volume. Como é que a gente calcula o volume? Vem para a tela que eu te mostro. O volume do cone é determinado por π vezes r ao quadrado vezes h sobre 3. E aí, se você prestar um pouquinho de atenção, você vai verificar que essa formulazinha que está aqui em cima é justamente quem? É justamente a fórmula que determina o volume do cilindro. Então, o que a gente consegue deduzir daqui? A gente consegue deduzir que o cone equivale à terça parte do cilindro, tá? Só para a gente verificar aqui uma analogia, vamos pensar aqui na seguinte situação. Imagina que você está numa sorveteria, né, com uma namorada, enfim, com algum amigo, né? E aí você pede uma taça de sorvete. E a taça de sorvete, geralmente, é um cone, tá? E aí você também pede um copo de suco de mesma altura da taça. Aí tu pensa assim, opa, vou me dar bem. Eu vou conseguir beber aqui a mesma quantidade de líquido no suco e no sorvete. Não vai não. Por que que não vai? Porque o volume do sorvete, ele equivale à terça parte do volume do copo de suco. Justamente porque um copo de suco geralmente é servido, né, num copo cilíndrico. E o cone equivale à terça parte do volume desse cilindro, tá? Então não se engane com isso, tá bom? Vem aqui para a tela para a gente resolver o exercício, olha só. Nós temos aqui um exemplo 3 que trata justamente do volume desse cone. A questão diz o seguinte: um cone possui altura medindo 5 centímetros e diâmetro da base igual a 8. Olha lá novamente o nosso amiguinho diâmetro aqui, ó. Se a questão está nos informando o valor do diâmetro, você vai pegar esse valor e tirar a metade. A metade de 8 é 4. Então o raio vale 4, tá? Não se esqueçam que o raio equivale sempre à metade do diâmetro. Além disso, a questão está nos informando o valor da altura. Ela está dizendo que essa altura vale 5. Beleza? Beleza. Mas, professor, o que vai acontecer aqui nesse caso? Olha lá. Aquilo que eu te falei agora há pouco. Nessa questão, especificamente, não é em todas, tá? Reparem que o π é igual a 3. Ou seja, a questão está, aqui no caso, né, reduzindo o valor do π, tá? Está aproximando o π para 3, tá legal? Então, vamos lá. Volume é igual a π vezes r ao quadrado vezes a altura sobre 3. O volume do cone. Então, a gente vai ter os seguintes valores. O π, que vale 3, vezes o raio, que é 4 elevado ao quadrado, vezes a altura, que vale 5. Tudo isso dividido por 3. Turma, se liga na dica aqui agora. Nós temos aqui em cima, na fração, né, aqui no numerador, um produto entre 3 fatores, sendo que um desses fatores é justamente igual ao valor que está aqui embaixo no nosso denominador.
E daí? E daí que, se são dois valores iguais, a gente pode eliminar os dois. Não faz diferença nenhuma. Justamente porque 3 dividido por 3 é 1, tá bom? Então vamos lá. O nosso volume, só trocar aqui a cor. O nosso volume equivale a 4 ao quadrado, que é igual a 16, vezes 5, onde 16 vezes 5 é igual a 80. Ou seja, o volume desse cone é igual a 80 centímetros cúbicos. Belezinha? Temos mais um exemplo de aplicação aqui, ó. Reparem. Um cone possui volume igual a 100 π centímetros cúbicos. Sabendo que o seu raio mede 5 centímetros, então a medida da sua altura é igual a... Se você reparar bem, qual é a diferença dessa questão para a anterior? Justamente que nessa questão ela já está te informando o valor do volume. Ó. O volume vale 100 π centímetros cúbicos. Então vamos lá. Volume é igual a π vezes r ao quadrado vezes h sobre 3. Pessoal, te chamo a atenção aqui agora para o seguinte detalhe. Se você ler com bastante atenção esse texto, você vai verificar que ele não te informa em nenhum momento o valor do π. Por quê? Porque nesse caso, especificamente nessa questão, não há necessidade de sabermos. Justamente pelo seguinte, ó, o volume desse cone, né, é igual a 100 π. Isso vai ser igual a π que vai multiplicar o valor do raio, que é 5 ao quadrado, vezes o valor da altura, que é o valor que a gente quer encontrar, tudo isso dividido por 3. Pessoal, reparem que antes da igualdade nós temos 100 π. Após a igualdade, o π está em cima também. Ou seja, esses dois valores que são iguais estão na mesma direção horizontal. Sendo assim, a gente pode eliminá-los, pois não vai fazer diferença nenhuma no andar da questão, tá bom? Vamos retomar aqui então. Além disso, olha só, embora não apareça, aqui embaixo tem 1. Por que eu coloquei esse 1? Justamente porque aqui nós temos uma proporção, que é a igualdade entre duas frações. Sendo assim, a gente vai resolver a multiplicação em diagonal. Então vamos lá. 5 ao quadrado é 25, perfeito? Então bem aqui a gente vai ter 25H, tranquilo? Então vamos lá. Volume não, desculpa. 25H é igual a quem? Por que 25H? Porque foi o resultado desse valor que está em cima do lado direito. E ao multiplicar em diagonal, eu estou multiplicando por 1. Qualquer valor multiplicado por 1, não se esqueçam que é igual a ele mesmo. Por outro lado agora, ó, eu tenho 100 vezes 3, cujo resultado é igual a 300. Ou seja, a altura que nós queremos encontrar equivale à divisão de 300 por 25. Certinho? E ao dividir 300 por 25, o resultado encontrado é justamente igual a 12. Ou seja, a nossa resposta aqui é igual a 12. Pessoal, é importante a gente saber aqui o seguinte, tá? Que cone e cilindro, em relação às fórmulas, eles se equivalem. Por quê? Porque o cone e o cilindro, eles possuem a mesma base circular. A diferença é que o cilindro possui duas e o cone possui apenas uma, tá bom? Mas independente disso, a base dos dois é circular. Ou seja, para que a gente possa determinar a área dessa base, eu vou multiplicar π vezes r ao quadrado, ok? Agora, voltando aqui para essa questão. Se a questão ela te informa o valor do volume, tá? Esse valor do volume, ele geralmente vem acompanhado do π. Se ele não vier acompanhado do π, ele vai ser um valor múltiplo de 3,14, ou seja, é algum valor multiplicado por 3,14, tá? Onde eu quero chegar com isso? Eu quero te mostrar que esse volume, tá?
dado com o π, você consegue eliminar os dois valores de π, ou os dois símbolos de π, tá? Se você quiser também, você pode deixar para o final, não há problema algum, mas eu te aconselho sempre a eliminar no início, pois vai te poupar trabalho no final, tá legal? Então, olha só, gente. Basicamente, essa nossa aula aqui, ela está tratando, certo? De cone e de cilindro, ok? De cone e de cilindro. Bem, em relação ao cone e em relação ao cilindro, a gente tem área da base e a gente tem volume para cada um deles. Tendo área da base e tendo volume para cada um deles, a gente consegue também determinar esses valores. Lembrando que a área da base ela é bem parecida para os dois, que é igual a π vezes r ao quadrado, ok? Em relação ao volume, o modo de resolver é praticamente o mesmo. Em relação ao cilindro, o volume é π vezes r ao quadrado vezes h. A diferença para o cone é que o cone é a terça parte desse volume, ok? E sendo a terça parte, basta a gente pegar aqui as fórmulas. Vamos aqui, dá para mostrar aí? Basta a gente pegar aqui as fórmulas e transformar nos mesmos valores. A gente tem o volume do cone sendo a terça parte do volume do cilindro. E aí você consegue identificar isso justamente nessa fórmula do exemplo 4, ó, que o volume é π vezes r ao quadrado vezes h sobre 3. A diferença para a questão anterior, por exemplo, 3, que a gente viu anteriormente, é que nessa questão o volume já foi dado. O volume, a questão informou que é igual a 100π. Tendo π de um lado, π do outro, você cancela os dois. Ou ainda, se você preferir, como está resolvido aqui na cartela, repare que a gente pode pegar e resolver essa multiplicação sem eliminar o π, ó. Aqui eu tenho π vezes 5 ao quadrado vezes h, que vai dar 25π vezes h. Como a gente quer encontrar o valor do h, pessoal, automaticamente, então, a partir dessa parte aqui, ó, a gente vai isolar o valor do h, onde h é igual a 300π dividido por 25. E aí recai no que eu te falei anteriormente, ó. Se você deixar para o final, de qualquer forma, os valores de π serão eliminados, tá? Porque são dois valores iguais, onde, numa fração, está um em cima e outro embaixo, beleza? Então, retornando aqui comigo, olha só. A gente está trabalhando justamente o valor de volume de cone e de cilindro. É importante que você não esqueça mais disso, tá? Que o volume do cone, ele equivale à terça parte do cilindro. Ou seja, o volume que você achar para o cilindro, você vai dividir em 3 partes. E uma dessas partes é justamente o volume do cone. Para exemplificar melhor, eu trouxe aqui um vídeo para você verificar. Olha lá. Nós temos então aí no vídeo, certo? O cone e o cilindro de mesma altura, tá? A gente tem que considerar a mesma altura para os dois. Só que, em relação ao volume, reparem que eu estou pegando o volume do cilindro e dividindo em 3 partes iguais. Cada uma dessas partes, tá, equivale à terça parte da altura, logicamente, ok? E aí, quando a gente vai trabalhar o volume do cone, reparem que o cone equivale à terça parte do cilindro. Então, é como se eu precisasse do volume de 3 cones para encher o volume de um cilindro, considerando sempre os dois com a mesma altura. Não se esqueçam disso, tá legal, pessoal? Então, o mais importante aqui dessa aula é justamente isso. A gente verificar como resolver e determinar a altura da base do cone do cilindro e também determinar o seu volume. Beleza? Eu espero que vocês tenham compreendido e gostado aqui da aula. Quero agradecer aqui a atenção de todos e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.